Bom dia a todas, todos, todes, como estão? Espero que bem. Também estou bem aqui nesse dia quente já, comparado com os últimos. Hoje está quente, está 12 graus a temperatura neste momento. 13, diz aqui agora. Nossa, está muito quente, porque esteve muito frio. E muita gente ficou desabrigada por causa das chuvas aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. E teve gente que perdeu a vida numa família só, não tão conhecida por mim, mas muito conhecida por amigos meus, amigas minhas. Esta família perdeu 3 pessoas por causa das chuvas. Não sei como foi, mas foram chuvas bastante fortes. A contagem ontem era de 14 mortos e 5.000 desabrigados, e ficar desabrigado nesse frio, ter perdido várias coisas molhadas ou carregadas pelas inundações nesse frio, não é fácil. Isso vai ter a ver com o título das senhas diárias para o dia de hoje. Eu dou para os versículos, para os textos. Vamos lá, senhas diárias para o dia 21 de junho de 2023, uma quarta-feira. E o título que eu dou para essas senhas, para esta meditação, é: a administração da vida e do mundo não é fácil, mas não estamos sós diante disso. Eu coloquei o título antes no Facebook, eu coloco ali separado, normalmente adernado por corações, por causa da frase: não estamos sós diante disso. Estamos acompanhados pelo amor de Deus, que é amoroso, justo, compassivo, misericordioso. E vejam, eu vou tomar um gole de chá preto, que vem da Índia. O chá preto foi muito valorizado porque ele era uma bebida da Índia e depois foi trazida para o Ocidente como uma das especiarias da Índia, né? Pimenta, vocês conhecem na história, por exemplo, das navegações, que o motivo de querer ir para lá era buscar especiarias, chás, condimentos, temperos. Então, uma tradição da Índia é tomar esses chás. Vocês sabem que os hindus são muito ligados a hábitos alimentares vegetarianos, veganos, por causa da sua religiosidade. Não só na Índia, mas também na China, aqueles países do Oriente, né? Por causa da religião budista e de várias religiões hindus também, que são muito ligadas à natureza e a não matar animais. Tem no alto dos montes do Himalaia, no Tibete, Butão, outros hábitos alimentares e de bebida, como por exemplo o chá de manteiga. Assim, a minha primeira impressão é de que não deve ser muito gostoso, mas eles tomam bastante, tomavam. Eu não sei se agora continua. Eu gostaria de saber mais como é no Japão, na Mongólia, na África, o que eles... Porque, sabe,
Os povos têm tradições e se a gente aprender a degustar as tradições, as culturas, a gente aprende a apreciar a criatividade de cada povo em se relacionar com o seu mundo, o que a sua terra, naquele lugar, naquele clima tem a oferecer, e assim tornar melhor as suas vidas. Porque a gente acha assim, o Brasil é um país que tem tudo, é maravilhoso, é o paraíso. Não é bem assim. O Brasil vive um problema seríssimo, que é a desigualdade social. E que não é nada novo, já foi muito pior. O pessoal que veio explorar o Brasil veio explorar tudo, inclusive as pessoas, e pensa assim até hoje. Como diz a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, o Brasil não tem elite, ele tem gente rica, é diferente. São pessoas ricas que não se importam com a administração do país. E por isso nós temos um povo extremamente sofrido. A gente põe a culpa no brasileiro. Mas espera aí. Mas o alemão é um trabalhador. Espera aí. É verdade que ele é trabalhador, e quem disse que o brasileiro não é? A diferença é que a elite europeia, há 500 anos, o próprio reformador da igreja, Martinho Lutero, disse: é obrigação do Estado, das autoridades responsáveis pelo Estado, que todo povo tenha escola. Há 500 anos. Nós no Brasil até pouco tempo não tinha nenhuma lei que dissesse isso. Que as autoridades do Estado têm que dar escola. Tem gente que até se indigna que haja pobres na escola. Gente morena, preta, que gosta de samba, de funk. Tem gente que não acha que educação não é merecido por classes pobres. E essa gente é pobre, vai continuar pobre porque não tem acesso à educação que lhes permita acesso à ascensão social. Então há uma gente que sofre desde pequenininha de fome, de vontade de comer alguma coisa, mas não pode, e às vezes não tem. E vocês acham que eu já não passei perrengue? A vida no Brasil não é fácil para quem não é dessas elites ricas e privilegiadas brancas. E eu sou branco, só que pelas minhas opções, muitas vezes eu sou até expulso de grupos brancos, elitistas e racistas. Claro que é mais fácil para quem é branco, racista, e que não questiona esse modelo que faz gente sofrer e ter uma vida nada fácil de administrar. Nada fácil de administrar. Porque os que administram as estruturas sociais nem estão se importando como é que o pobre, o sofrido, o doente, o marginalizado da vila está. E esse marginalizado da vila, inclusive, não se dá conta nem de como mudar essa realidade. A administração da vida, de não ter, às vezes, 10 reais para comprar comida do dia.
A administração da vida dessa gente não é fácil. E a administração do mundo, entender como o mundo funciona, como fazer para torná-lo melhor, não é fácil. Mas nós que cremos que Deus quer e vai instalar o seu reino nesse mundo, não estamos sós diante disso. Esse Deus amoroso do reino de Deus está conosco diante disso. Mas não acontece nada por mágica. Não acontece. Tem gente que acha que Deus é assim, um gênio da lâmpada mágica. Você está caminhando dentro de casa e de repente vê uma lâmpada mágica. Ou encontra uma lâmpada mágica na rua, no meio de um campo, numa praça. Está ali a lâmpada mágica. Aí você, eu vou fazer pedidos para o gênio. E aí esfrega a lâmpada e aparece esse teu Deus que é o gênio mágico, que vai te tornar milionário. Acha que é assim que você espera isso? Espere sentado, porque não é. Administrar a vida, o mundo em sua volta, o mundo em que vive, não é fácil. Sua realidade social, política, econômica, administrar tudo isso aí. E mais sua vida pessoal, da sua família, não é fácil. Mas não estamos sós diante disso. Há um Deus que se tornou ser humano e se coloca ao lado. Ao seu lado. Ser humano, homem, mulher, criança, velho, velha, idoso, idosa, que sofre. Você não está só. Deus, através do seu Espírito e de várias outras pessoas, está ao seu lado, e é o Deus Javé, libertador dos escravos. Vamos à leitura dos textos. O primeiro versículo é do Salmo 25, 17. E o salmista ora assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. E o segundo versículo, João 16, 33. Jesus Cristo diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A oração escrita por Friedrich Waltz: tu tomaste sobre ti o medo. Tu experimentaste como humano como isso é pesado. Quantos medos nos assolam. Fica perto de nós, Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto de leitura vem do Evangelho conforme Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. E se trata da ação de Jesus com uma pessoa sofredora. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Sabe, purificar para um judeu significava não somente curar a doença, mas inseri-lo novamente na sociedade da qual ele era marginalizado. Então Jesus estendeu a mão. Tocar num leproso era considerado um pecado, porque ia tocar uma pessoa impura. Eles achavam que o leproso, o doente, era uma pessoa impura espiritualmente. Jesus, cheio de compaixão, tocou nele e disse: quero que você seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despediu dele
com uma advertência. Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Não conte que fui eu, mas mostre que você é novamente puro, aceitável pela sociedade, e ofereça sacrifício por sua purificação, para que sirva de testemunho. O cego, porém, o leproso, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia de que Jesus tinha o purificado. Então Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Foi proibido pelo pessoal da religião, mas ficava fora, em lugares solitários, junto com os marginalizados. Mas assim mesmo vinha para Jesus gente de todas as partes. Os marginalizados vinham até Jesus, mas o pessoal da religião não queria Jesus nem perto das cidades onde se falava em política, na periferia também, mas onde acontecia a política das elites, nas cidades controladas pelos sacerdotes, pelos fariseus. Eles não queriam Jesus nem pintado de ouro, porque Jesus tinha a proposta de um novo mundo justo, onde eles não poderiam, mas essas elites não poderiam mais exercer seu poder de exploração e de marginalização sobre os pobres, sobre os oprimidos. Agora vem um texto muito longo, mas eu vou ler ele porque ele faz parte, tá? É Gênesis 41, versículos 1, deixa eu conferir se é isso mesmo. Gênesis 41, versículos 1 até 41. Preparem sua paciência. Mas a história não é feia, não, mas ela se repete. Tem a típica estrutura de uma história estruturada, preparada para ser contada, assim. E ela fala sobre a importância da administração, da previsão, e ela serve principalmente, politicamente, para justificar a família de Abraão no poder de Israel ali. E como eu já li, a família de Abraão não eram aqueles santinhos que eles puxa-sacos deles os tornavam. Mas tudo bem, vamos à história. Gênesis 41, 1 a 41. Versículos 1 a 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, o faraó do Egito, né? O José tinha sido vendido como escravo lá no Egito. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a dormir, teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé de trigo. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: eu me lembro, certa vez o faraó ficou irado com
seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros. Eu fui preso com outro servo, escravo, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia conosco, preso na prisão, um jovem hebreu, que era o José, servo do capitão da guarda, escravo do chefe da prisão. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta. Então o faraó contou o sonho para José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em todo o Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem comido, pois continuavam magras, como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas, emirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas gordas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de interpretar. Veja, a estrutura da história sendo contada, né? Repete. Porque de repente a criança ouvindo, ela esqueceu a primeira parte, repete. Né? Não é assim que se conta a história. O faraó teve... Aí o José disse: isto foi um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento, também são 7 anos. São 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir, por chegar sobre a terra do Egito. Mas depois desses 7 anos de vacas gordas, virão 7 anos de fome, de crise. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra do Egito. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão vai acontecer, que você se apresse para tomar atitudes. Procure agora, o faraó, uma pessoa criteriosa e sábia, e coloque-a no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle dos supervisores, serão armazenados nas cidades. Quer dizer, fazer estoques de alimento. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem
em quem está o Espírito Divino, que tem essa capacidade de visão, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando dos meus palácios e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando, a administração da terra do Egito. A administração da vida e do mundo não é fácil, mas não estamos sós diante disso. E temos que continuar pedindo sabedoria, conhecimento, planejamento para enfrentar, para ter coragem e, se necessário, mudar o que precisa ser mudado e fazer o possível para que a vida se torne melhor, não só para nós, mas também para nossos próximos, nossas próximas. Um bom dia, um grande abraço.